Shalom, glória a Deus, estamos aqui juntas para o nosso devocional Mateus capítulo 18. E olha só, né, os discípulos já concorrendo, querendo saber quem vai ser o maior, e a gente vê aqui no capítulo 18, o maior no reino dos céus. Só que uma coisa que me lembra desse capítulo 18 é que tem uma chave muito grande aqui, que eu demorei para entender, e é uma bênção. Antes de a gente começar essa leitura, eu quero te convidar, feche seus olhos, coloque a mão no coração, incline sua cabeça, vamos orar. Precioso e querido Espírito Santo, eis-nos aqui mais uma vez. Senhor, não queremos ler por ler a Tua palavra, queremos ter entendimento, discernimento espiritual. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus. Fortalece nossa fé e ministra nosso coração hoje, Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, o capítulo 18 começa assim. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas, se alguém fizer cair no pecado um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Bom, parece severo isso aqui que Jesus está falando, né? Nessa época aqui, né, que a gente está falando aqui, eles não davam muita importância às crianças. Na verdade, até a minha época, né, assim, eu acho que a gente era tratado como objeto, né? Dorme, acorda, vem se vestir, tomar banho, não sei o que, era meio que assim. Hoje em dia que a gente valoriza muito e muito, porque a gente entende, né? Primeira infância, a importância de estar, enfim. A gente tem hoje uma outra visão sobre crianças, mas principalmente nessa época ninguém valorizava, ninguém falava nada, né? Ninguém dava importância nenhuma, nem a mulheres e crianças. E Jesus, ele deu muita importância aqui às crianças. Está falando que a gente precisa ter uma inocência como de criança, a gente precisa ser como criança, sabe? E não ficar fazendo as perguntas erradas. Ai, quem vai ser o maior? Criança não se preocupa com isso. Criança não se preocupa com isso. E aqui ele está dizendo: olha, se você fizer algum mal a estes pequeninos, pessoas inocentes, pior é você amarrar uma pedra no pescoço, né? Melhor você até amarrar uma pedra no pescoço e se jogar nas profundezas do mar. Então, a importância que Jesus dá aqui, né? Vamos seguir versículo 7. Ai do mundo por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Se a sua mão ou o seu pé o fizer tropeçar, corte e jogue fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que, tendo as duas mãos ou os dois pés, ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o e jogue fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que, tendo os dois olhos, serem lançados no fogo do inferno. A gente já viu Jesus falando sobre isso, né? E aqui também em Mateus. E aqui, né, tá falando assim: poxa, é difícil, todo mundo peca, mas ai daquele que leva ao pecado, né? Então cuidado para você não estar levando, de repente, irmãozinha, irmãzinha para pecar junto com você, viu? Cuidado, que vai ser muito pior. Se tem o seu pecado, ainda tem o do outro. Bom, versículo 10, a gente está vendo aqui sobre a parábola da ovelha perdida. Cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. E o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. E o que acham vocês? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes, indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garante-lhes que ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. E da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum destes pequeninos se perca. A gente conhece bem, né, a história da ovelha perdida, né, de que tem um louvor tão lindo, né, sobre isso, e de que Deus se preocupa, né? Ainda que você ache que esteja abandonado, está de canto, que Deus não te vê, na verdade Ele está muito preocupado com você. Ele se preocupa com os detalhes da sua vida. Então Ele quer sim estar perto. Não fique se sentindo abandonada e perdida, não, em nome de Jesus. Vamos seguir aqui, versículo 15. Se o irmão pecar contra você, vá a sós com ele, mostre-lhe o erro. E se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um dos outros
de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Misericórdia, né? Mas aqui é como tratar, né, a ofensa de um irmão, e não para ficar espalhando fofoca, ficar falando mal, ficar fazendo coisas feias, não. Ele tá falando, primeiro tente resolver com a pessoa, não conseguiu, leve mais alguém, porque se ele te acusar de alguma coisa, tem testemunhas, né? Também não conseguiu ouvir, não sei se é aqui, mas diz que é para levar para os líderes, né, para os pastores, e aqui já apresenta para a igreja. Mas tem pessoas que realmente, né, não vão querer acertar, não vão querer, sabe, elas querem persistir no erro, não vão querer ouvir você. Então aqui está dizendo, não precisa mais gastar energia, entregue nas mãos do Senhor e vá, né? Ou seja, deixa pra lá em nome de Jesus, pare de ficar dormindo e acordando pensando nisso, perdendo sua vida com alguém que fala mal de você, que está difamando, que está te tratando, que te ofendeu, ou coisa assim. Libere perdão e siga, em nome de Jesus. Vamos seguir aqui, versículo 18. Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Para mim, aqui uma chave virou, porque a gente fala muito disso, né? Mas a gente precisa viver isso. Porque aqui está falando sobre a ofensa com os irmãos, de como tratar um irmão, né? Mas na concordância existe uma bênção muito grande. Então aqui disse, a pessoa te ofendeu, você foi lá, tentou resolver, não conseguiu, chamou mais uma pessoa, foi lá, e a pessoa continua ali resistente, levou, digamos, para os líderes, para os pastores, levou para a igreja, e a pessoa continua. Se você concordar com alguém acerca de qualquer coisa, vai acontecer. Eu acho que a gente vai ler isso logo o seguinte, né? E o que é ligado aqui na terra é ligado no céu. Então, assim, é muito importante você saber, e isso pra mim virou uma chave, porque antes, né, eu orava sozinha. Quando eu fiquei grávida, depois tive meu bebê, fiquei ensinando ele a dizer amém. Eu tinha a Lindinha, que era uma cachorrinha, eu queria que ela orasse comigo para concordar também acerca das coisas, porque eu tinha dificuldade de ter concordância com meu marido. Mas depois que eu aprendi a concordar com ele, a gente entrar em sintonia, em concordância, seja ele comigo, eu com ele, as coisas fluem muito melhor, muito mais rápido. Sabe, é difícil quando você tá com encrenca com alguém, quando você cria inimizade, quando você é implicante, é muito difícil as coisas fluírem. Mas quando tem a concordância, o negócio flui. E é uma bênção. E é aqui que está no 18 e também no 20. Olha só, vamos seguir aqui o 19. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 no meu nome, ali estou no meio deles. Então, versículo 18, 19 e 20, para mim, é incrível desse capítulo 18. Porque está dizendo que se você reunir 2 ou mais pessoas reunidas em nome do Senhor, ele está ali. Se você concordar acerca de qualquer coisa, pedindo ao Senhor em nome de Jesus, vai acontecer. Então imagina, é muita coisa. O que a gente liga aqui na terra é ligado no céu, o que é ligado no céu é ligado na terra. Então é uma chave muito grande para fazer as coisas funcionarem. E claro, que seja para o reino, que seja para a honra e glória do Senhor, que não seja só uma coisa egoísta para você, que não seja para fazer mal para ninguém. E o Senhor sabe disso, que Ele conhece nossos corações, né? E por isso que muitas coisas que a gente pede não são feitas, porque Ele sabe que vai ser ruim para a gente lá na frente. Então, assim, para mim é uma grande chave. Capítulo 18 do livro de Mateus, versículos 18, 19 e 20. Grava aí, pede para o Espírito Santo te ministrar, leia e releia quantas vezes forem precisos e entre em concordância. É uma benção, amém? Vamos finalizar esse capítulo 18, vai falar agora a parábola do servo impiedoso, né? Que é justamente, sabe sobre o quê? Perdão, né? A falta de perdão. Aqui a gente estava vendo como tratar a ofensa de um irmão. E eu falei, libere perdão. Seja bem rápida nisso, né? E essa parábola aqui é muito sobre isso, sobre liberar perdão, sobre pedir perdão, o que a gente deve fazer. Então vamos finalizar esse capítulo 18. Versículo 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Então Pedro estava preocupado, né? Imagina que Pedro é sanguíneo, lembra do temperamento dele, né? Então quantas vezes eu não ficava irritado, chateado com alguém? E eu e você também somos assim. E aí ele pergunta, e aí, 7 vezes está bom para eu perdoar a pessoa? Jesus respondeu, eu lhes digo não até 7, mas até 70 vezes 7. Minha gente, quando eu li isso, eu fiquei em paranoica. Eu falei, meu Deus, 70 vezes 7, 7 vezes 7, 49, 490 vezes. Eu vou ter que perdoar a pessoa? Meu Deus, tem muito crédito para a vida inteira. E aí,
eu vi que isso era por dia. Eu falei, ai, Jesus, como é que a gente pode perdoar tantas vezes a pessoa que nos irrita, nos estressa? Né? Pois é, mas é isso que a gente tem que fazer. E é isso que Jesus manda. Não só 7, mas 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. E o senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou ir. Deixa eu falar uma coisa, foi isso que Deus fez comigo e com você. Ele cancelou nossas dívidas. Jesus foi até a cruz e cancelou nossas dívidas. Sabe, nós fomos redimidos ali, né? O sangue de Jesus nos redime, paga toda a dívida que o diabo tinha ali de acusação contra mim e para você. Foi isso que o Senhor fez. Mas olha só, vamos ver o que a gente normalmente faz. Versículo 28. Mas quando aquele servo saiu e encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, agarrou e começou a sufocá-los, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. E quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido a misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. E assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Então imagina que a gente pede que Deus perdoe nossos pecados, e não são poucos, né? Só que a gente não consegue perdoar algo que alguém nos fez, seja grande, seja pequeno, a gente não consegue liberar perdão, não consegue ir lá pedir perdão. Então Deus está falando: como é que eu vou perdoar vocês se vocês não conseguem fazer isso? E aí Jesus está dizendo: é isso que o Pai Celestial vai fazer. Você vai ficar preso nisso e vai ser um ciclo sem fim de falta de perdão, de coração endurecido, de resistência terrível. Então eu e você precisamos sermos rápidas em liberar perdão. Alguém fez alguma coisa, te machucou, desceu para o seu coração, doeu, libera perdão. Senhor, eu tô triste, eu tô chateada, eu tô amargurada, olha o que fez comigo. Mas eu libero perdão para fulana. Fulana, eu te perdoo em nome de Jesus. E comece a fazer isso no reino espiritual. Depois as coisas vão fluir, de repente você vai ter a oportunidade de fazer isso no presencial com ela, mas faça isso já, sabe? Abra a boca e libere perdão. Por quê? Para você não ficar presa à amargura, ressentimentos, a uma dor terrível que é e você viver amargurado. Então, em nome de Jesus, libere perdão, peça perdão. Amém?